Boa tarde a todos! Vamos a mais um causo. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar. Isso ajuda a alcançar mais pessoas que gostam de historias. Obrigado. Era uma vez, em um canto esquecido da roça, uma pequena casa de madeira, dessas que parecem abraçar a terra. Nela moravam o senhor Zé e Dona Maria, um casal de alma simples e coração acolhedor. A vida ali era, em tese, a tranquilidade em pessoa, o canto dos pássaros ao amanhecer, o cheiro de terra molhada depois da chuva, o silêncio que só o campo proporciona. Mas essa paz, que parecia perene, começou a ser triturada por uma série de eventos que desafiavam a razão e testavam a fé. Tudo começou sutilmente. Primeiro, foram os barulhos estranhos no meio da madrugada, quando o sono é mais pesado e o mundo parece parar. Rangidos inexplicáveis vinham do assoalho, portas que batiam suavemente sem vento, e até um arrastar de correntes que parecia ecoar do quintal. O senhor Zé, homem, poucas palavras e muita coragem, atribuía tudo à velha estrutura da casa, ou aos animais noturnos. Dona Maria, mais sensível, sentia um arrepio na espinha a cada ruído, mas tentava não se deixar levar pelo medo. As coisas foram escalando a estrada de terra batida, que dava acesso à casa, antes um tacordi. Caminho comum começou a se tornar um palco de visões inquietantes. Vultos escuros, que pareciam ter vida própria, surgiam e desapareciam na escuridão, sempre nas primeiras horas da noite ou no ápice da madrugada. Eram formas indistintas, que se moviam com uma velocidade sobrenatural, deixando para trás apenas a sensação gelada do inexplicável. O senhor Zé chegou a pegar sua espingarda uma noite, mas nunca havia nada para atirar, apenas o eco de sua própria respiração apressada. A proximidade do córrego, que antes era um convite para um refrescante banho ou para um momento de pescaria, tornou-se um ponto de terror. Perto do trilho que levava ao córrego, os vultos se manifestavam com mais frequência. Os cães passavam a uivar com mais frequência. Os cães da propriedade, antes tão bravos e alertas, passavam a uivar com pavor, encolhendo-se sob a varanda, com os pelos eriçados e os olhos arregalados para o vazio. Eles sentiam, Dona Maria dizia, o que a vista humana não alcançava, e de fato pareciam mais assustados do que os próprios donos. Dona Maria, por sua vez, começou a sentir presenças na própria casa, um frio repentino no ar, mesmo em dias quentes, a sensação de estar sendo observada quando estava sozinha na cozinha, a impressão de ouvir sussurros que se desfaziam no silêncio. Antes que pudesse decifrá-los, ela encontrava objetos fora do lugar, utensílios que se moviam da prateleira para a mesa, sem que ninguém os tivesse tocado. São as entidades da casa, ela murmurava para o senhor Zé, que teimava em manter o ceticismo, embora o suor frio já começasse a escorrer em suas costas. Um dia o vizinho mais velho, seu Joaquim, homem sábio e de poucas visitas, apareceu com um ar sério, sentado na varanda. Ele tomou um café forte e, depois de um longo silêncio, olhou para o senhor Zé e disse: Zé, você sabe, essa casa aí, ninguém para nela, muita coisa estranha acontece por aqui. Aparições, barulhos, ninguém aguenta muito tempo, ela tem seus próprios moradores. A voz de seu Joaquim era calma, mas carregada de uma verdade ancestral, de algo que todos na região sabiam, mas poucos ousavam verbalizar. Aquelas palavras, vindas de seu Joaquim, foram o ponto de virada. Se o senhor Zé ainda tinha alguma dúvida, elas se dissiparam como fumaça ao vento. Não era mais a casa velha, nem os animais noturnos, era algo mais profundo, mais antigo, que habitava aquele lugar. A decisão foi tomada com o coração apertado, mas com a alma buscando a paz. O senhor Zé e Dona Maria arrumaram suas poucas coisas. A despedida foi rápida, quase silenciosa, como se temessem despertar algo que preferiam deixar adormecido. Eles se mudaram para uma outra casa um pouco mais adiante, mais perto do vilarejo,
em um lugar onde o sol parecia brilhar com mais intensidade, e a brisa trazia apenas o cheiro de flores e terra fresca. E para a alegria e alívio do casal, tudo voltou ao normal. As noites eram silenciosas, sem os rangidos e sussurros. A estrada era apenas uma estrada. Os cachorros dormiam tranquilamente, sem uivos de pavor à paz que haviam perdido. Foi reencontrada, a casa antiga ficou para trás. Um mistério silencioso na paisagem da roça, guardando seus segredos e suas aparições, para quem se atrevesse a ignorar os avisos do tempo e da tradição. Eles nunca mais olharam para trás, apenas para o horizonte, onde a vida seguia, simples e abençoada, longe dos vultos e dos medos que um dia habitaram seu lar. Relato 2: A desmistificação forçada do Dr. Elias Viana, a notícia de que a velha casa na roça, aquela que o Sr. Zé e Dona Maria haviam abandonado às pressas, finalmente havia sido vendida. Correu como fogo em palha seca entre os poucos moradores da região, mas, ao contrário dos medos e sussurros que cercavam a propriedade, o novo dono não era um inocente em busca de paz, e sim um homem de ciência, o Dr. Elias Viana, professor de história e renomado pesquisador de folclore e lendas urbanas. Elias possuía uma mente afiada e um ceticismo inabalável, forjado em anos de estudo e desmascarando farsas. Ele voara para a roça não em busca de sossego, mas para uma missão: provar que as histórias de aparições e assombrações eram meros subprodutos da imaginação fértil do povo e da acústica peculiar de velhas construções. A casa, vista pelos olhos de Elias, era uma preciosidade arquitetônica de fato. Parecia ter abraçado a terra com suas paredes de madeira castigadas pelo tempo, o telhado avermelhado de telhas musgosas e a varanda gasta pelo pisar de jações para os moradores. Era um mausoléu de medos. Para ele, era um mausoléu de medos. Um laboratório em potencial, enquanto os vizinhos o olhavam com uma mistura de curiosidade e piedade velada. O Dr. Viana descarregava suas caixas de livros, equipamentos de gravação de áudio e detectores de movimento, com um sorriso confiante que beirava a arrogância fantasma. Bobagem! Ele murmurou para si mesmo, enquanto ajeitava seus óculos na ponta do nariz e inspecionava o interior empoeirado. Ele ignorava, com um desdém intelectual quase palpável, os comentários do vizinho Joaquim, que, em sua simplicidade, tentou avisá-lo: essa casa tem seus próprios moradores. Doutor, ninguém para muito tempo nela. Elias apenas acenou com a cabeça, um sorriso condescendente nos lábios. Seu Joaquim, meus moradores serão os ratos e as corujas que terei que espantar. O resto é apenas história mal contada. Ele acreditava firmemente que cada barulho, cada sombra, cada sensação de frio teria uma explicação lógica, e ele estava determinado a encontrá-la, a catalogá-la e assim esmagar a superstição que permeava o local. Sua primeira noite na casa foi exatamente como ele esperava: silenciosa, exceto pelos sons naturais do campo, o vento farfalhando nas árvores, o coachar distante dos sapos e o ocasional rangido de uma madeira velha. Se acomodando, ele sorriu, anotando em seu diário: primeira noite, nenhum incidente paranormal. Hipótese de superstição confirmada. Montou câmeras infravermelhas em pontos estratégicos, microfones de alta sensibilidade nos cômodos e sensores de movimento. Estava preparado para registrar qualquer coisa, qualquer anomalia, para que pudesse desconstruí-la com a frieza da razão. Aquele era o seu campo de batalha, e ele estava convicto de que sairia vitorioso, empunhando a espada da lógica contra as névoas do medo.